Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. O tema da mensagem hoje é sobre o tempo. E nós continuamos a série de mensagens em Eclesiastes. Assim como as estações, a vida tem ciclos. Os melhores dias são como memórias antigas de um verão regado de risadas, de aventuras e de calor. Mas depois do verão vem o outono. As folhas caem, as circunstâncias mudam. E o inverno é tão traiçoeiro que é quase impossível notar quando de fato começa e quando termina. Os dias são mais escuros, mais curtos, e parecem saber que se fossem mais longos derrubariam até os mais valentes entre nós. Mas as estações nos dão a oportunidade de redescobrirmos o significado do que é paciência. Nos levam à reflexão e à esperança de uma nova primavera. No outono, no inverno, esperamos a primavera chegar. E assim como as estações, é a vida. Poema de Tiago Arraes. Tempos e estações. Assim é a nossa vida debaixo do sol. Estamos diante do texto hoje mais conhecido de Eclesiastes. Sabe a palavra? Todo mundo fora ou dentro do cristianismo vai saber que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de plantar, mas tempo de arrancar o que se plantou. Estamos diante do texto que fundamenta na cabeça de todos e na maioria o que é Eclesiastes. Mas nós estamos percebendo que Eclesiastes é muito mais. Mas aqui, até o verso capítulo 2, nós percebemos o pregador Salomão se debruçando sobre uma pergunta: que proveito o homem tem, alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O que nós ganhamos com isso? E depois ele traz uma outra pergunta: qual é o sentido da vivência? Qual é o sentido da vida humana? E nós percebemos no capítulo 1 e no capítulo 2, Salomão, no início dos capítulos, trazendo uma visão pessimista, negativa, cansada, mas também realista e verdadeira sobre a vida. A sabedoria não nos leva a lugar algum, porque o muito saber também traz muito sofrer. Olhar para as coisas, para aquilo que foi criado, a natureza, às vezes aquilo que nos impressionava começa a se tornar enfadonho, é cansativo. Ver que as coisas movimentam, mas de fato não há mudança real. E ele começa a dizer: e há outra coisa, o ser humano não tem limites, porque o ouvido não se cansa de ouvir, os olhos não se cansam de enxergar. E ele continua trazendo essas verdades para nós, e ele tenta trazer também qual uma visão, um sentido da vida sobre o prazer. E ele descobre: o viver sorrindo é tolice. Eu me coloquei, eu me lancei uma vida hedonista, tendo o prazer como o maior alvo da minha vida, e percebi que é vaidade, é passageiro, é vapor, é fumaça, não tem sentido algum. E ele começa a dizer: então eu vou para o trabalho. E ele percebe que também é vazio. Ele se coloca, ele se debruça sobre uma vida, ele vai tentando descobrir isso, ele tenta pela sabedoria. E ele descobre algo que é pesado. Eu descobri que ser tolo não muda nada. O final da vida de ambos é igual. E aí depois ele começa: olha, nós trabalhamos com o que
acumulamos, mas aí há um problema na vida. Você deixa para alguém que é tolo, e logo tudo se vai. Então Salomão ele vai trazendo esse lado amargo do viver nesses dois primeiros capítulos, mas pela graça de Deus conseguimos olhar para a vida e entender que a vida debaixo do sol sim é amarga, é triste, tem esses momentos, mas nós vivemos para olhar acima do sol. Só que aqui no capítulo 3, quando ele vai mostrar para nós sobre o ciclo da vida, as estações que existem na vida do ser humano, Salomão muda o tom. Ele não traz uma certeza fatalista, mas ao olhar para as estações da vida, ele vê beleza. Eu estou neste mundo que é amargo, mas o Deus qual eu sirvo não perdeu o controle. Mesmo que a vida debaixo do sol seja dura, os ciclos e as estações que eu vivo estão nas mãos do Deus que habita acima do sol. Então aqui o pregador ele nos faz olhar para uma maravilhosa verdade que trará e tem que trazer descanso ao nosso coração, nesse viver difícil que temos em nossa existência. A vida ela é feita de momentos, alguns bons, alguns ruins, mas ele faz e quer que os seus olhos descansem em uma verdade: independente da estação que você está vivendo, Deus tem o controle dela. E é aqui que os nossos olhos precisam descansar nessa noite. E nessa noite eu queria trazer para vocês 3 momentos, na verdade, que o pregador traz para nós. Eu queria te pedir, abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 3. Você que está sem sua Bíblia aí no seu lugar, acompanhe com a gente na projeção. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, amém, irmãos? E dentro desses 8 versículos nós queremos trazer 3 verdades. Primeiro, Deus é soberano. Segundo, ter sabedoria para discernir os tempos. Terceiro, ver que Jesus foi e é obediente aos tempos. Amém? Então vamos nos debruçar nessas 3 verdades que encontramos nesses versos. Verso 1 ao verso 8 nós lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão muda a forma como que trata a vida agora, amém, irmãos? Isso mostra o lado positivo que ele está olhando para a vida. Já não é simplesmente uma vida debaixo do sol, mas uma vida debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar e tempo para falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A primeira coisa que nós queremos ver nessa noite é uma verdade escancarada por Salomão: Deus é soberano. Repita comigo: Deus é soberano. O pregador de Eclesiastes começa com essa sessão com uma declaração geral que puxa de forma imediata um dos poemas mais conhecidos da Bíblia. Só que nessa declaração ele não traz um peso fatalista e triste dessa realidade, mas é um convite a descansar nessa verdade. A primeira coisa que nós precisamos entender e que ele deixa explícito para nós: tudo
determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Percebe-se, como eu já disse, que ele não coloca a palavra debaixo do sol, mas debaixo do céu. Então alguns comentaristas vão dizer que essa troca é para nos mostrar a visão positiva do que ele está trazendo. E aqui, a palavra que ele vai trazendo para o que foi traduzido determinado, a palavra que Salomão utiliza para tempo determinado vem do hebraico zimã, que indica que tudo tem um tempo pré-ordenado. Então tudo o que acontece já foi estabelecido em um tempo passado. Essa é a verdade que Salomão está trazendo para nós. É nessa verdade que ele quer que o meu e seu coração descanse. Para tudo, o que ele começa dizendo, tudo, amém, irmão? Tudo é o que, irmão? É tudo. Ele não trouxe exceções. Ele diz que tudo tem o seu tempo determinado. E Salomão alcança um apreço apropriado da soberania de Deus sobre o tempo e a eternidade. E nessa verdade ele encontra descanso quando ele olha para as estações da vida. Porque quando nós olhamos para as estações, tempo de nascer, mas tempo de morte, tempo de guerra e tempo de paz, ao invés de nós entrarmos em desespero, porque as estações não estão sob o nosso controle, amém, irmão? Ninguém tem controle para saber o que vai acontecer pós-culto. Você pode estar com projetos maravilhosos e vir uma péssima notícia para você depois. E aí, para você não entrar em desespero porque as estações mudam de forma repentina e não tem controle sobre suas mãos, ele diz: não se desespere, porque debaixo do céu há um Deus que determina todas as coisas. Há um Deus que é poderoso e soberano. E nesse lugar ele encontra descanso, porque diante de uma vida que não é e não tem uma uniformidade ruim e boa, mas inclui ciclos, momentos ruins, tristes, momentos bons e alegres também, trazendo essa mudança, nós precisamos entender: Deus em sua soberania decidiu de forma graciosa nos dar o tempo que temos. E isso, irmãos, precisa entrar no nosso coração através da verdade da palavra, para que possamos encontrar descanso. Nós não estamos vivendo uma vida onde Deus cria todas as coisas, dá a corda no universo e deixa ele sair. Ele está aqui moldando, direcionando cada passo dentro do seu plano, até concluí-lo e trazê-lo à glória, à redenção desse plano onde ele decidiu em eternidade passada em se revelar em amor a nós. Então, diante das estações do qual você e eu nós não temos controle, entenda: Deus não perde o controle. Nós ficamos confusos, nós somos pegos de surpresa, mas Deus não. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego sem saber o que ia acontecer, mas tudo vemos a providência de Deus, a sua permissão e o seu decreto. E aqui estamos diante de um Deus que em sua soberania, em seu amor gracioso, decidiu de forma grata, de amorosa, nos dar o tempo que temos. E hoje muitos cristãos têm dificuldade de entender que nada acontece sem a vontade soberana de Deus, a sua providência e sua permissão. Isso é uma verdade que permeia a palavra de Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus, sua providência santa, sábia e poderosa que governa todas as coisas. Você não pode acreditar, você tem esse poder, meu irmão, pode escolher, mas isso não muda o fato que Deus é soberano. Isso não muda o fato de quem Ele é e como Ele decidiu se revelar a mim, a você. Nada acontece sem a vontade de Deus.
Ele tem o mundo em suas mãos, e essa verdade permeia toda a Bíblia, e é para trazer para nós um descanso. Entenda, meu irmão, eu e você não habitamos em um mundo sem freio. Eu e você habitamos e temos um Deus gracioso que governa toda a existência e todo o tempo. Deus que direciona as coisas, o Deus que cuida de cada passo, o Deus que está presente em cada ação, em cada coisa que vemos. Irmãos, sabe por que conflitamos muito com esse pensamento? Porque na maioria das vezes queremos dar ao homem um poder que ele não tem, o poder de achar que ele controla o tempo e tudo que está à sua volta. Achamos que temos esse poder, e para tentar dar margem para um poder que nós não temos, mas queremos acreditar, diminuímos quem Deus é. Mas Deus não está nem aí no que você pensa, Ele continua sendo o mesmo, e a palavra revelada continua a mesma. E sabe qual outra coisa que conflita na nossa mente? Outro motivo que traz às vezes a gente esmorecer nessa verdade é quando nos deparamos com algo que acontece ao nosso ver fora do tempo. Quem já passou por isso? Exemplo, uma morte inesperada de algum jovem, uma morte repentina, projetos que se findam de forma repentina. A gente tem até uma frase, né? Foi cedo demais. Porque isso traz choque no nosso coração. Sabe por quê, meu irmão? Nós tínhamos projetado toda uma vida, mas a palavra do Senhor vai dizer para nós que o Senhor escreveu todos os meus dias em seu livro. Irmãos, isso é uma verdade dura, e eu entendo como o nosso coração quer descansar nela, mas eu não posso omitir. Não existe cedo demais, não existe tarde demais. Existe o tempo determinado de Deus, e esse tempo sempre será um tempo perfeito, porque Deus, Ele é soberano. O poder da vida, eu quero continuar tocando essa parte mais delicada. O poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Ninguém nasce, ninguém morre sem a permissão da vontade de Deus. Amém, meu irmão? Amém? Vou usar aqui as gestantes aqui de exemplo. Gisele, depois de 5 meses vai ser usar de exemplo. O seu coração tem a data possível do nascimento, esqueci o nome agora, do Matias, tem a data possível, não é qualquer data lá? 13/12, pertinho do meu aniversário. Em dezembro, a partir do dia 10, só nascem pessoas bonitas, até o dia 17, é o limite dele. Eu sou do 15, eu estou no meio, eu sou balanceado e equilibrado. Então, meu irmão, no seu ultrassom está lá dia 13 de dezembro. A Helena está para quando no ultrassom? Dia 19 de agosto, né? Então vamos orar ainda, abençoar nessa vida em nome de Jesus. Isso é só possibilidades nossas. Existe uma pessoa que não só sabe o dia que Matias e Helena morrem, mas ele já determinou esse dia, esse momento. É Deus. Porque o ato do nascer só pertence a Ele. Só que isso nós aceitamos, mas diante da morte que nos confronta e continua tirando o poder das nossas mãos, assim como o nascimento, nós recusamos acreditar. Não, esse foi cedo demais. Ah, mas Deus tinha tantos planos na vida dele, mas a vida dele levou para isso. Não, isso é uma loucura diante da verdade da palavra. Porque quando Deus age, o que o texto diz? Ninguém impede. Aceitamos o poder de Deus nos momentos bons, mas recusamos Deus nos momentos ruins da nossa vida. E eu estou aqui, irmãos, todo mundo de Nova Aliança que perde o ente querido está aqui e sabe o que eu digo. Viva o luto, se revolta, se entristeça. Irmãos, você sabe do que eu estou falando aqui, amém, irmãos? Mas, irmãos, não existe o
cedo demais, não existe coisa demais, existe um tempo determinado de Deus. E um dia pode ser que pela vontade soberana de Deus faça sentido para você. Mas o que nós sentimos, o que nós pensamos não muda a verdade de quem Deus é e de como Ele se revela através da Escritura. Há um tempo de nascer e há um tempo para morrer. E essa é uma verdade. Deuteronômio 32, 29, o Senhor diz: eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. É difícil? É, para casar dentro do nosso senso de justiça. Mas o nosso senso de justiça não pode ser considerado uma fração do que é a justiça verdadeira de Deus. Deus é soberano. A palavra do Senhor vai trazer para nós a soberania de Deus sobre o tempo, nos revela, sabe o que, irmãos? Um Deus preciso, que faz as coisas em uma ordem definida. Ele rege o mundo, tudo que nele há. Porque a gente pode perguntar por que Salomão traz essa verdade para trazer descanso. Porque mesmo que eu e você veja inutilidade da vida debaixo do sol, eu sei que Deus ainda está no controle. É essa verdade que eu encontro descanso. Então eu tento encontrar sentido para a vida na sabedoria, nos prazeres do trabalho, nas coisas criadas, e eu não encontro isso. Eu encontro só o que? Inutilidade, fumaça, vapor. Mas Salomão diz: ainda existe um Deus controlando todas as coisas. Vocês não estão em um carro sem freio abandonado. Quem está andando no carro sem freio? Amém? Olha o Betão. E aí, velho, olha a bicicleta, né? Você já desceu a bicicleta da Ana, achei que estava com freio, e eu incentivando minha menina a descer o morro. Aí eu abri os parênteses, e eu, vai, Ana, desce esse morro, mano, você que descer morro. Lá em casa eu morri, né? Desce. Aí um dia que eu fiz, eu desse tamanho, fui descer na bike dela, irmão, não tinha freio. E eu tô assim, eu vou bater no portão, eu tive que acionar o melhor freio de todos, o meu tênis. Aí eu tô falando, irmão, Deus não te colocou em uma bicicleta sem freio. Amém? Ele é como, sabe quem? O Rodrigo, o nosso querido irmão. Lembra? Tá bonitão demais. Rodrigo, para quem não sabe, o Rodrigo é instrutor de autoescola, né, Rodrigo? Existe algo do seu lado no carro, não existe? Que é o quê? Um freio, né? Um freio e embreagem. Se a pessoa perder o tempo correto de frear, o que você vai fazer? Ele já freou. A pessoa estava no carro e fala assim: o que aconteceu? Eu tenho que do lado desse. Eu acho que freiei. Você pode achar que está na bicicleta sem freio, mas Deus está com os pés sempre naquele lugar para frear, para dar corda, para acelerar, para dar impulso, para dar início, para paralisar. Sabe por quê? Deus é um Deus preciso. E sabe o que é interessante? Você vai pesquisar sobre biologia, ver sobre as coisas criadas, natureza, bicho, animal, inseto. Irmão, aquelas coisas encaixam tão de forma perfeita. Você vai pesquisar sobre as tartarugas lá. A gente vai lá no Espírito Santo, fica ouvindo aquele negócio, né? Não sei o que das palmas. As tartarugas nascem em tal praia, né? Quem conhece essas coisas aí? Levanta a mão, irmão. Nasce essa tartaruga lá, Thiago, levanta a mão. Nasce essa tartaruga na praia, aí nasce os bebezinhos, ganham tempo, eles vão, somem. Chega um momento, elas voltam para a praia que nasceram. Sabe quem faz isso? Deus. Preciso, perfeito em suas decisões, perfeito em suas escolhas. A famosa tradução da Bíblia chamada Septuaginta, que é uma tradução do grego do Antigo Testamento, é uma tradução muito famosa, e ele traduz essa palavra tempo aqui
Porque a palavra tempo, no grego existe duas palavras que representam e podem ser traduzidas: cronos e kairos. O cronos, ele é o tempo linear, tempo cronológico, o tempo que podemos medir, amém? Tempo em segundos. Esse é o tempo cronos. Só que a Septuaginta, ela traz a tradução mostrando qual é a ideia que ele estava trazendo aqui para nós. E ela traduz essa palavra para o grego como o kairos, que é o tempo oportuno, o momento certo, a ocasião propícia, o instante ideal para algo acontecer. Ontem nós estávamos no casamento da Raíssa e do Davi, e aí nós ouvimos um testemunho através da vida da Ju, né, Ju? Davi da Graziele, né? Passou mal, papapá, infarto de trem, e a mão machuca, e a mão faz o quê? Corre no hospital. Chega no hospital, o médico fazendo a cirurgia, o hospital vê todo o caos e a delicadeza da situação, tira o médico da cirurgia que estava operando, coloca o residente, vai para operar. No final das coisas, sabe o que o médico falou? Você acredita em Deus, né? Você acredita em milagre? Sabe por quê? Se você chegasse 5 minutos antes, eu não poderia sair da sala de cirurgia. E se você chegasse 2 minutos depois, você estava morto. Isso é o tempo kairos. É o tempo certo para acontecer. Ela não chegou nem adiantada nem atrasada. Ela chegou no momento certo para aquilo acontecer. Sabe quem opera essas coincidências? Deus. Sabe onde nós encontramos muito essa coincidência? E que o autor, vocês vão lembrar de Nova Aliança, que o autor faz isso de forma proposital no livro de Ruth. Ele fala assim: e Ruth sai para colher espigas no campo, e por assim, coincidência, ele cai no campo de boas. E o que ela faz? O que Elis fez? Elis lança a cara. E dia 16 está chegando a sua vitória, Elis. Glória a Deus. Nós vamos estar lá para celebrar, né, Elis? Nós vamos agitar rindo. Vamos chegar lá igual o nosso dia da capital. Mas nós não somos. Sabe por quê, irmãos? No livro de Ruth você vai ver isso muito. O autor, ele usa essa palavra de forma proposital, assim, por obra do acaso, por coincidência, para instigar o leitor ao quê? Não existe isso, é Deus agindo no momento certo e oportuno. Entenda, aqui nós temos um tempo determinado e tudo tem um propósito. Vem com um tempo oportuno e ideal para cada acontecimento, meu irmão. Você está vivendo algo na sua vida, entenda, não é atraso, não é adiantamento, não é coisa errada, é um tempo com um propósito para a sua vida. Deus preparou esse tempo para você. Mas pastor, está doendo demais, pastor, não estou entendendo. Eu estou de tempo de risco, para tempo de choro, para tempo de desespero, para tempo de querer morrer, de sofrer. Irmão, dói essa verdade, mas é o tempo que Deus preparou para você. E olha que loucura, a vontade de Deus, a gente fala que é o que, irmão? Boa, perfeita e agradável. Mas sabe qual é a verdade para os cristãos? Nós não acreditamos na palavra de Deus. Porque se acreditássemos de verdade que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente não ia considerar momentos ruins. Entenda o que eu estou falando, tá, meu irmão? Aqui não é escapismo de dor, mas é entendimento de um processo. Amém? A dor está lá, mas eu entendo um processo e que Deus é soberano. Se chegou até mim, o Senhor tem algo para fazer através de mim. Entenda, Deus utiliza o tempo que nos rodeia para se revelar a nós e nos mostrar também a dureza do mundo por causa do pecado. E precisa descansar na verdade, meu irmão. Nada acontece por acaso. Amém? Fala comigo assim: nada acontece por acaso. Irmão, tudo é provisão de Deus, sua decisão e sua permissão. Se eu posso pedir ao Espírito Santo que você guarde algo no seu coração, que você descanse nessa verdade. Você não está em um mundo desgovernado.
Você está habitando em um mundo onde o tempo e cada detalhe da sua vida e de tudo que envolve é governado pela soberania de um Deus gracioso. E Ele é bom, perfeito e agradável. O segundo ponto que nós precisamos então, pastor, como que eu vivo então? Porque muitas pessoas não entendem soberania. Quando eles se deparam com a soberania de Deus, eles pensam assim: então, não vou fazer nada na minha vida. Se Deus quer que eu vou lá no centro, Ele me arrasta e me leva lá. Vou ficar aqui. Não é isso que a palavra nos chama de viver. Deus é soberano, eu não sou. E nem você. Deus está no futuro, mas você não está. E sabe o que a palavra vai chamar para nós fazermos? Pedir sabedoria para discernir os tempos. Esse é o segundo conselho para mim e para você hoje. Chega o momento do poema mais lindo que existe na palavra e mais completo que Salomão traz, meu irmão. E aqui, nesse poema, Salomão utiliza de uma forma de escrever que é denominada merisma em seu poema, que é uma figura de linguagem no qual duas polaridades, duas extremidades formam um todo. Amém? Então, para exemplificar aqui, Gênesis 1:1 vai dizer para nós: Deus criou os céus e a terra. O que é que essa declaração está querendo dizer? Que tudo que está nesse meio, Deus criou. Então, quando ele declara Deus criou os céus e a terra, quer dizer Deus criou todo o universo e tudo que está entre o céu e a terra. E aqui, então, em cada par que encontramos no poema de Salomão, forma um conjunto maior. E se você analisar os 14 pares que temos aí, irmãos, nós vamos encontrar o quê? Uma perfeição e praticamente uma completude da vida do ser humano. Praticamente tudo que envolve a vida do ser humano está aí. Quando ele diz tempo de nascer e tempo de morrer, sabe o que ele está trazendo logo? Ele está dizendo sobre toda a existência humana, amém? Então, do tempo do nascimento ao tempo da morte, há esse tempo determinado. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Logo, Salomão está querendo abranger o quê? Toda a gama de emoções humanas. Cada par apresenta então algo abrangente, completo. E algo que o texto não diz. Fala comigo, se não diz. Não diz. Que eu e você teremos tempo para fazer tudo o que sonhamos. Porque tem gente que pega esse texto e fala: a minha vida está toda avacalhada, mas tem um tempo de sorrir, ué. Eu só estou chorando, eu vou apertar as coisas aqui para me rir. Se o outro está rindo, por que eu posso rir? O texto não diz que eu e você teremos tempo para fazer todas as viagens que nós sonhamos. O texto não diz que nós vamos ter tempo para ler todos os livros que queremos ler, todas as comidas que queremos comer, todos os encontros que queremos ter. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo, está nos mostrando que todas as estações da vida e experiência humana seguem na soberania de Deus. Tanto do berço como no leito da morte, segue a agenda de Deus. Essa é a verdade que ele está trazendo para nós. No livro de Jó, capítulo 33, 4, nós encontramos o seguinte: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 14:5 diz: visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçastes limites além das quais ninguém passará. Irmão, sabe quem vai conseguir passar um dia, um segundo sequer do dia que o Senhor determinou o findar da nossa vida? Se Deus, por graça, declarar isso sobre você. Nós encontramos isso na Escritura, encontramos? Já tinha declarado, arruma a sua casa que você vai partir. Oh Deus, chora, para, desespera. Vou te aumentar mais uns tempos. Por quê, irmão? O que Deus está revelando para nós, irmão? O que Deus está revelando? Está na mão dele. Sabe o que eu falo, irmãos? Eu faço aquilo que me apraz. Essa verdade machuca o coração orgulhoso. Sabe por quê? Quem está falando não tem como a gente medir força.
Deus fala assim para nós na Escritura: eu faço o que me agrada. Aí a gente fala: é injusto. Não, você é o Pai da justiça. Sabe por que nós nos revoltamos, Thiago? Porque nós não acreditamos e confiamos que Deus é bondoso. Porque se de fato eu confiasse que Deus é bondoso, quando Ele fala assim: eu só faço o que me agrada, amém, eu confio demais no Senhor. Quer minha vida toda? Eu não sei o que eu preciso te dar. Você já tem ela. Mas toma aqui. Vai, guia minha vida, direciona. Muda as estações. Troca os ciclos. Está aqui toda a minha vida diante do Senhor. Mas nós preferimos ter um Deus unidimensional, aquele cujo só tem uma dimensão, um aspecto, e esse que não choca com aquilo que nós temos como certo. Queremos ter no Deus soberano no tempo de nascer, mas recusamos na morte. Aceitamos o Deus soberano no tempo de rir, mas não aceitamos no tempo de chorar. Cremos na soberania e na construção, e não no tempo de destruir. Ele é soberano no amor, mas não tem um ódio santo. Nós ouvimos isso dentro das igrejas. Ele é um Deus soberano de paz, mas nunca de guerra. Isso é contra aquilo que Ele mesmo se revelou, aquilo que Ele mesmo diz ao seu respeito. Mas o convite do próprio Deus através da sua palavra é para levarmos em consideração o seu caráter completo, ao invés de tentar encaixá-lo por metade em nosso pensar. Entenda, meu irmão, receber a soberania de Deus é proteção, porque Ele nos livra de viver soltos por nossos anseios. A soberania de Deus é cuidado para conosco. Recusamos a soberania porque nós não confiamos plenamente em Deus e achamos que as suas decisões não são boas. Isso é leve engano. Nós não confiamos em Deus, irmão, por isso que recusamos a soberania dele. Achamos que sabemos escolher o melhor para a nossa vida. Isso é falsidade, isso é enganar a si mesmo. No livro de Juízes, quer ver como que as pessoas são com o sentimento do coração deles? No livro de Juízes, o texto vai dizer para nós que não haver rei em Israel, cada um fazia o que achava que era bom e correto. Lá não estava falando que achava que era ruim e o que estava sendo movido por maldade, não. Era só gente com boa intenção, e a nação completa sempre pecava contra Deus, e nós ainda achamos que sabemos escolher de forma correta. A soberania de Deus é proteção para a minha vida e para a sua. É Deus nos parar e falar assim: olha aqui, meu irmão, você está tentando ir para cá, mas eu vou te condenar para cá. Eu não aceito esse Deus. Ele está nem para você. Se nós somos assim com nossos filhos, hoje eu aprendi uma coisa melhor. Eu chego em casa e falo assim: não vai ter. Não porque eu sou pai. Eu amo esse irmão. Pensa no lugar que eu sou completo. Eu sou pai. Aí ela fala: por quê? E por quê? Eu sou pai. Aí eu até dei esse exemplo hoje aqui na ABD. Um dia desse eu chego na minha casa, a minha filha, irmão, não é que ela tem 18 anos, ela tem 9 e a outra 7. Um cartaz na porta assim: não entre. O que o pai soberano fez? Abrir a porta na hora. Aí ela: eu não quero que você entre. Eu falei assim: primeiro, esse quarto não é seu porque está na minha casa, logo o seu quarto é meu quarto. A sua cama é minha cama, o seu cobertor é meu cobertor. E aí eu descobri hoje, ele falou assim: o você também é meu, pronto. Se nós, irmão, o menino fala o que, irmão, de manhã? Quando o menino de manhã já acorda e fala assim: quer dar um sorvete, comer um brigadeiro, o pai que permite, nós chamamos de quê? É doido. O menino vai encher de carne, vai ficar bermudo. Não vou falar isso não, né? Corta isso. Vai ficar com a saúde debilitada. Faz logo o corte aí, ó. Ainda bem que na igreja é cheia de advogado. Aí que a gente fala, aí quando ela chega lá em casa, eu vou na minha casa, porque eu sou falho, irmão. Aí a Ana levanta: pai, posso pegar um biscoito? Eu: pode, pegar uma banana. Aí ela fala: eu não quero, irmão, eu estou descascando para ela. Sabe o que isso significa? Proteção para ela.
Porque eu sou o adulto da relação. Deus é o adulto da relação nossa. Aí você está batendo o pé, eu quero ele, eu quero aquela, eu quero esse momento, eu quero aquele. Então você não vou deixar, não é para você. E você está assim, mas eu quero. Como que? Criança birrenta. Irmão, você quer ver quando Deus tira o freio do ser humano? Entenda, isso é permissão de Deus. Olha só, até para o homem andar sem freio, Deus tem que tirar o freio, né, irmão? Você vai chegar em casa, você vai anotar aí o dever de casa, leia Romanos 1. Ali está mostrando Deus soberano que a sua decisão, fala assim, você está querendo? Eu vou tirar o freio de você, até para o cara andar desgovernado, Deus deixa. É permissão de Deus. O texto diz, e Deus os entregou às suas próprias paixões. Vê o resultado. Você não serve um Deus tirano, você serve um Deus gracioso e amoroso. Confia na soberania de Deus. Confia que Ele sabe o que é melhor para você. E descansa nessa verdade em nome de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos dizer então, espere ativamente pelo tempo de Deus, amém, irmão? Deus é soberano sobre o tempo, Ele faz tudo perfeito ao seu tempo. Logo nós devemos confiar que Deus conhece o tempo certo para tudo. Sei que nós queremos ter controle sobre tudo, principalmente as mulheres. Mas o tempo é vapor, irmão. Se tem algo de forma literal que a gente não controla, é tempo. Quem já se perdeu no tempo aí? Quem, irmão? Eu. Achei que ia durar 10 minutos a reunião, durou 3 horas e meia. Não é, irmão? Você fala para a pessoa, não, eu vou ali, ó, 5 minutos eu estou aí, você pega o engarrafamento, irmão. Porque o tempo não está sob controle. Então espere de forma ativa pelo tempo de Deus. Entenda, irmãos? Você planeja, mas quando você planejar e fugir do seu controle, confie e espere em Deus antes de perder a paciência, amém? Então, meu irmão, você controlou, as coisas fugiram da sua mão, antes de você reclamar, dá um passo para trás e fala assim, Deus, o que eu não estou percebendo aqui? Antes de perder a paciência, meu irmão, minha irmã, confie em Deus. Esses dias nós fomos para Belo Horizonte fazer uma viagem, assistir um show, tá? Para BH nós demoramos quantas horas para chegar, irmão? 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Nós demoramos quantas horas? Saímos aqui 2 horas, né? Chegamos lá 8h30 da noite. Ficamos parados demais na estrada. Agora o dele está pegando muito, né, bem? Para o Oriente, né? Do Oriente. A Maísa Gabriel pegou, saiu 2 horas do casamento e chegou quase 11 horas, 10 horas lá pelo corpo. Aí teve um momento que nós começamos a ficar nervosos, nós vamos perder o show, nós íamos pro show, irmão. O GPS estava lá no teatro, nós íamos pro show, e o tempo só aumentando, nós começando a querer murmurar. Eu falei para essa moça, irmão, nós trocamos de roupa dentro do carro. Ninguém me cheirou, Deus não deixa ninguém me dar uma cheirada naquele geral, mas aí, irmão, chegou um momento que eu falei assim, amor, não vamos reclamar, não sei o quê. Às vezes Deus está me livrando de um acidente lá na frente. Vamos ficar felizes que nós estamos parados aqui. Graças a Deus nós temos um ar-condicionado, não está aberto, pega minério na cara, calorão. Pelo menos o ar está funcionando. E as meninas aqui estão chegando. Quantas horas? E nós fica, né? Entenda, meu irmão. Confie no tempo de Deus. Segundo ponto, faça um bom uso do tempo que tiver, amém? Olha Efésios 5, 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Entenda, o tempo é o bem mais precioso que temos, irmão. É uma moeda impagável que Deus nos deu. Deus é soberano, mas nos convida a sermos sábios e administrarmos bem o nosso tempo, ser ativo nas nossas escolhas, para podermos ser bons mordomos daquilo que recebemos. Além de tudo, o tempo é pouco, é escasso. O que passou, passou, o tempo não volta mais. E aí uma pergunta para mim e para você: como você tem usado? Está desperdiçando? Hoje nós estamos em uma geração que perde muito tempo com coisas que não acrescentam, coisas que não têm valor eterno.
E ainda assim uma geração que clama o quê? Quem dera se meu dia tivesse 30 horas. Irmão, uma loucura para o cristão dizer isso. Você está querendo dizer que Deus errou no tempo que Ele dividiu? Há tempo para tudo dentro das 24 horas. Se não está encaixando, é você que está organizado. Para de perder tempo com coisas fúteis. Para de afundar ainda mais no trabalho para acumular, para ter mais riquezas passageiras. Comece a ser sábio. Deus nos deu o tempo perfeito. O nosso coração que é quebrado e não sabe aproveitar a bênção que recebemos. Entenda, meu irmão, Deus é soberano. Agora, para viver de qualquer forma? Não. Seja sábio. Administre bem o seu tempo, confiando que você está fazendo as boas escolhas e confie que Deus vai te direcionar para o melhor. Então eu faço as melhores escolhas na hora que eu vou acordar, eu organizo a minha agenda, eu projeto o meu dia. Eu não vivo de forma desorganizada, sabe por quê, irmão? Organização é adoração. É a organização presente que Deus te deu pelo seu tempo. O tempo não volta mais. Pô, piscou, você está velho. Não é assim, irmão? Piscou, a barba ficou branca, irmão. Você fica desesperado, né, Magnão? Que é isso aqui, a barba aqui? Estava preta, irmão, só tinha um fio branco aqui, eu estou com 7. Eu estou contando, irmão. Estou com eles aqui, ó. Eu estou pedindo Deus, não deixa dar mais, não. 7 tá bom, nunca perfeição. É crente até na oração, né? Chegou aqui na perfeição, porque o tempo vai passando, irmão. Que o tempo não volta mais. Então aprenda a discernir e a escolher o que você gasta o seu tempo, amém, irmão? Invista com sabedoria. E a última coisa que eu queria falar sobre isso, irmãos, se Deus disse que tem um tempo determinado para todas as coisas, precisamos nos lançar em Deus e perguntar pela hora. Deus, o que o Senhor tem para mim agora? Quando você for a Deus em oração, em vez de você lançar os seus pedidos a Ele, acalma o coração e chega assim: Deus, eu não quero te pedir nada agora, além de o que o Senhor tem para mim nesse tempo. Antes de eu te entregar os meus projetos, Senhor, qual é o tempo que eu estou vivendo? O que o Senhor tem para mim? Qual é o momento? Será que é o momento de choro? Eu estou insistindo em sorrir? Será que é o momento de abrir mão? Eu estou insistindo em ter? Vocês entendem o que eu estou falando aqui, meu irmão? Será que é o momento de eu estar calado? Eu estou insistindo em ter uma voz, uma fala? É de pedir a Deus sabedoria. Será que é tempo de espalhar? Eu estou tentando ajuntar, eu estou percebendo que estou lutando em vão. Você percebe que é cansativo lutar contra aquilo que é determinado pelo Senhor, você sempre vai perder. O Senhor disse: é tempo de perder, não é tempo de procurar, é tempo de espalhar e não de ajuntar, é tempo de sorrir e não de chorar. O que nós precisamos é pedir: Deus, me dê firme, me entregue, me dá, por favor, de forma graciosa, qual é o tempo que eu estou vivendo, para que eu possa discernir e ser obediente. É tempo de entregar isso aqui, toma. Independente se eu vivi minha vida aqui, toma aqui. Senhor, passou o tempo de choro, eu estou postergando já se transformou, o que era dor, o que era verdadeiro se tornou em vitimismo. Senhor, me mostra para que eu possa abandonar. Sabe por quê? Muita gente encontra no lugar da dor um lugar de segurança. Como eu vou mostrar que não dói mais? Como é a vida sem ser mais alguém que agora é vítima? E aí você está afundado em um lugar que Deus não tem para você mais. Aprenda a pedir: Deus me fale qual é a hora, qual é o momento, para que eu tenha um coração obediente e seguir. Olha o que ele vai dizer para nós, Salomão, no seu poema. Ele faz: tem tempo de rasgar e tempo de costurar. Sabe ele trazendo a imagem? Tem tempo de rasgar as vestes de tristeza, por dor, por perda. Mas aqui chega um momento que, tá bom, costura essas vestes, siga em frente, caminhe, veja a bondade de Deus, mesmo que seja no inverno. Ele está ensinando, amadurecendo e te moldando. Peça a Deus neste mundo amargo para te mostrar que Ele tem controle sobre todas as coisas. Direcione o seu tempo, irmãos. Deus é o seu Pai gracioso. Chegue com o coração quebrantar diante dele. Ele vai te mostrar qual é a estação da sua vida,
Eu posso dar um outro conselho agora? Esqueça a estação do seu amigo ao lado, amém? Olha para esse irmão do seu lado, hein? Esquece o que ele está vivendo, irmão. Amém, irmão? Sabe que muitas vezes ele tem dificuldade de pedir mágoa? Porque eu estou com raiva, porque se Deus falar que eu tenho que chorar, eu não estou com um sorriso abertão aqui, ó. Só conquistando as coisas. Não é o tempo. Amém, irmão? Um ponto último para a gente encerrar. Jesus nos ensina a ser obediente aos tempos. Eu quero ler alguns versos para acabar. Houve um tempo certo e oportuno para ele nascer, amém? Olha só, Deus, Jesus, foi obediente ao tempo do Pai. Gálatas 4,4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. O texto diz: vindo, porém, o tempo perfeito, oportuno, ele enviou seu filho. Em muitos momentos, os fariseus, os religiosos da época tentaram matar Cristo, mas ele sempre dizia: não é chegado a minha hora. Eles podem tentar, mas não vão conseguir. Mas no tempo certo, chegada a hora, nós lemos Romanos 5,6: Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Na ressurreição, Jesus também obedeceu o tempo de Deus, assim como declarado por Deus através dos profetas, ao terceiro dia, não o quarto, não o segundo, ao terceiro dia, como Deus tinha profetizado, ele ressuscitou. E em breve, Jesus Cristo voltará. E sabe o que ele diz? Que há um tempo no qual ele vai buscar uma igreja amada e santa, exatamente na hora que o Pai determinou. Sabe o que o próprio Cristo diz? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, e ninguém, ele se inclui na declaração, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Sabe no dia que nós encontrarmos com Cristo glorioso, vai ser 1 hora, 5 segundos, 1 segundo antes do tempo que Deus já determinou, porque Ele voltará, em breve voltará, mas obedecendo ao Pai que é soberano. Que o Senhor nos dê um coração obediente nessa noite. Coloque de pé no seu lugar, por favor. Uma verdade difícil, que se torna difícil não pela verdade em si, mas pelo coração que a escuta. Mas que o Senhor nessa noite, Ele venha moldar o nosso coração e revelar a sua bondade através do cuidado dele pela sua vida. Amém, meu irmão? Meu irmão, entenda, você chegou até aqui, Ele te trouxe até aqui. Aleluia. Tudo que você passou foi no tempo certo que você passou. Foi o cuidado do Senhor. Nós fazemos projetos, a palavra do Senhor vai dizer, nós fazemos planos. Mas Provérbios diz: mas o sim e o amém vem da boca de Deus. Podemos ter muitos planos, mas é Deus que permite. E nada acontece fora do Senhor. Feche os seus olhos no seu lugar, por favor.